no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo ano litúrgico é o trido do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa. Este ano, a 16 de abril, em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da quaresma, 1º de março, Ascensão do Senhor, a 28 de maio, Pentecostes, a 4 de junho, o primeiro domingo do Advento, a 3 de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era e que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, a Cristo que era e que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, como pároco e o instrutor da comunidade, acabo de vos anunciar todas as datas solenes da igreja. E todas essas datas que eu acabei de vos proclamar, eu estarei aqui vos esperando para celebrar o momento em que o Senhor reservou para a salvação e a edificação da comunidade. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a manifestação da glória de Deus. A manifestação da glória de Deus, os gregos irão chamar de Epifania. Os hebreus irão chamar de Shekinah. A Shekinah é o momento em que o Espírito Santo cobre a terra. A Shekinah é o momento em que todos os homens são envolvidos na glória de Deus. E hoje nós estamos experimentando a presença de Deus.
Por muitos séculos e séculos atrás, o dia de Natal não era celebrado no dia 25 de dezembro, mas o dia de Natal era celebrado no dia 6 de janeiro, porque dia 6 de janeiro é o momento em que os magos, eles encontram o menino Jesus. Ainda hoje, em Jerusalém, na Grécia, na Rússia, nos lugares do Oriente, o Natal é celebrado junto da visita dos reis. Por quê? Gostaria de fazer uma explicação para a gente entender esse mistério. O solstício de inverno é o momento em que o Sol está mais distante da Terra. E naquele momento, no hemisfério norte, quando dá 10 horas da manhã, já é noite. E os povos antigos, quando chegava aquele dia, que é entre o dia 21 de dezembro até o dia 25 de dezembro, eram dias muito frios e dias muito escuros. Então eles começavam a entrar em desespero. Eles começavam a celebrar cultos e gritavam pelo sol. O sol não pode morrer. Se o sol morrer, não teremos vida. Onde não tem sol, não se consegue ter a fotossíntese, que os raios dos sols, ele fecunda uma alga dentro do fundo do mar e ali produz a fotossíntese. Então, se não tem sol, não tem vida. Então eles começavam a gritar: precisamos de vida, cadê o sol? Cadê o sol? E quando os cristãos chegaram em Roma, que eles viram que no dia 25 se celebrava o dia do Deus Sol, aí os cristãos disseram: nós temos a estrela que não se apaga, nós temos a estrela da manhã, e essa estrela é o menino Jesus que nos nasceu. E essa estrela se levantou para iluminar toda a terra. Percebam que na primeira leitura disse assim: eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti a luz do Senhor resplandeceu. Então, enquanto o mundo inteiro se desespera porque o sol parece ter morrido, os cristãos se levantam e apresentam um novo sol que fecunda toda a terra e distribui vida. Hoje, no dia 6, aliás, hoje é dia 8 de janeiro e nós estamos celebrando o dia de Reis, a Epifania. Em Roma se celebra no próprio dia 6. Mas por que nós celebramos hoje? Porque chegaram os reis magos. Naquele dia em que o menino Jesus nasceu, quem foi que foram as primeiras testemunhas? Os anjos. Os anjos começaram a proclamar: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Os anjos começaram a anunciar, os anjos começaram a transbordar de alegria, e aquela alegria dos céus, ela foi conhecida em toda a terra. E os anjos, eles viram o momento, eles recepcionaram. Tem umas tradições antigas de Santa Catalina, que ela vai dizer que Nossa Senhora, no momento em que estava tendo Jesus, havia miríades de anjos em volta, ajudando Nossa Senhora
naquele momento do nascimento de Jesus. Nós nunca conseguiremos entender que dia grandioso foi aquele. Essas são as primeiras testemunhas. Depois dos anjos, chegam outras testemunhas: a vaca, o boi, o cordeiro, o passarinho, as águas, as feras, os animais. As pessoas olham para o presépio e dizem assim: tadinho de Jesus, nasceu ali na manjedoura, ele não tinha onde nascer e os homens deixaram ele nascer naquele lugar. Vocês acham que Nossa Senhora ia procurar um lugar sujo para ter Jesus? Nunca. Agora, Jesus não podia nascer no Santa Luzia, que se Jesus nascesse no Santa Luzia, a vaca não ia poder entrar, o boi não ia poder entrar, o cavalo não ia poder entrar, os passarinhos não podiam entrar. Então, o melhor lugar para Jesus nascer era ali. O altar onde Jesus nasceu não é a gruta de Belém, mas é a terra. Quem foi que fez os animais? Quem foi que criou as águas? Quem foi que criou o firmamento? Quem foi que criou a terra? A palavra. E a palavra que se fez carne, ela está presente entre nós. Então, no momento do nascimento de Jesus, toda a criação se levantou e veio ao encontro de Jesus. Toda a criação começou a caminhar ao encontro de Jesus. Eu assisti Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia. Lembra as árvores andando, as águas? É daquele jeitinho que aconteceu. Toda a criação começou a louvar o Senhor. Toda a criação começou a se prostrar diante do Senhor. Primeira testemunha, os anjos. Segunda testemunha, a criação, a celebração de toda a terra. A terceira testemunha, aqueles que fazem vigília. E quem faz a vigília? O pastor. Os pastores nunca descansam. Pastor não descansa, pastor não tira férias, pastor não sabe o que é aproveitar. Porque o pastor, ele está centrado na necessidade da ovelha. E o pastor, ele está vigilante na madrugada, quando é muito frio. Ele está vigilante na manhã, quando é muito quente. Ele está vigilante na tarde, quando está embaraçoso entre o quente e o frio. O pastor é o vigia de Israel. É por isso que Jesus escolheu a profissão mais desprezível de Israel. A profissão mais desprezível de Israel é a de pastor. Porque o pastor não tem filhos, o pastor não tem esposa, o pastor não tem casa, o pastor não tem amigos. O pastor, ele está nas montanhas, nos vales, nos rios, apacentando as ovelhas, levando para comer, levando para descansar. Ora onde tem sombra, ora onde tem sol. Quando cai a chuva, procuramos um abrigo. Quando passa a chuva, tomamos o sol. E naquele momento, os pastores estão de vigília. E eles veem os anjos. E começam a se perguntar: o que é isso?
Você não sabe que hoje nos nasceu um menino, e ele é o soberano de toda a terra, é Deus no meio de nós? E os pastores vão ao encontro de Maria. As testemunhas, os anjos, os animais, a criação e os pastores, Maria e José. O nascimento de Jesus, ele ficou no silêncio. Pastor não tem amigo, pastor não tem esposa. O pastor continuou a apacentar, mas só que Deus tem um modo de falar com os seus. E hoje nós entramos na universalidade da igreja, que é o anúncio dos magos. Quem são esses magos? A tradição de uma basílica existente na colônia, na Alemanha, vai dizer que são 3 os magos: Baltazar, Melchior e Gaspar. Mas hoje, conversando com os frades, a gente lá falando das nossas homilias, tudo, nós chegamos ao entendimento, conforme a tradição da igreja, que são muitos outros magos. Mas nós não falou em nenhum momento que eram só 3 pastores. Mas de onde nós tiramos que são 3? Porque lá em Colônia, na Alemanha, tem a imagem de um mago que é negro, amarelo e branco. O negro representa a África, o amarelo representa a Ásia e o branco representa a Europa. E esses 3 homens, eles estão representando o universo inteiro. Toda a terra, ela vem ao encontro do Salvador. Mas o que os magos faziam? Os magos, eles eram cultos, pessoas profundamente estudiosas, pesquisadoras. Então eles estudavam a posição do sol, a posição da lua, as constelações do zodíaco, a casa de Gêmeos, a casa de Escorpião, a casa de Capricórnio, a casa de Sagitário, de Aquário, de Virgem, e a movimentação dos astros, Júpiter, Saturno, Vênus, Marte. E eles faziam cálculos geométricos e matemáticos. E esses cálculos geométricos e matemáticos da posição dos astros do firmamento conseguiam identificar os anos e as estações. E eles começaram a observar que a influência dos astros do céu sobre a terra. Então, se o Sol está na casa de Gêmeos, existe uma determinada ação na terra. Se o Sol está na casa de Sagitário, existe uma outra ação na terra. Se a Lua está em Virgem e o Sol está em Escorpião, existe alguma situação sobre a terra. E o Sol está sendo regido pelo planeta de Júpiter, de Marte, de Mercúrio, de Saturno. E eles faziam cálculos matemáticos. E eles começavam a investigar. E existiam astrólogos, astrônomos, que observavam o firmamento. Não sei se vocês já se deram conta, mas quando nós lemos lá no Gênesis, fala assim: Deus fez a terra e o firmamento. Deus não fez o céu, porque o céu só o Espírito Santo revela, mas o firmamento o homem consegue investigar. Então, por exemplo, quando nós fazemos um mapa astrológico,
ele tem alguma influência na minha vida? Tem. Frei, esse negócio de não existe? Existe. Porque é uma observação natural da vida. Porque o homem, ele veio do barro e ele tem uma conexão com tudo que respira. Então tudo que é criado está vinculado a cada um de nós. Quem é da região do mar sabe que lá no jornal fala o dia que a maré está baixa, o dia que a maré está alta. Quando a maré está baixa, ela é boa para a pescaria. Quando a maré está alta, ela é ruim para a pescaria. Tem períodos que nós não podemos pescar, porque é o momento que os peixes desovam. Tem períodos que nós temos que pescar para continuar a reprodução. Eu que sou do Goiás, sou de família de raizeiro. Então, por exemplo, a gente sabe para que serve o babatimão, a gente sabe para que serve a arnica, a gente sabe para que serve a espada de São Jorge, a gente sabe para que serve hortelã, a gente sabe para que serve as raízes, e a gente começa a fazer remédio, a gente começa a fazer os unguentos que vão gerar a cura das pessoas. Então isso é o que? É uma conectividade que nós vamos travando com a criação. Então aqueles reis magos eram pessoas que estavam em busca da verdade. Eles não sabiam onde Jesus estava. Eles não sabiam quem era Maria. Eles não sabiam quem era José. Mas eles sabiam que alguma coisa estava acontecendo sobre a terra. Agora, eles moravam juntos? Não. Um está vindo da África, o outro está vindo da Europa, o outro está vindo da Ásia, e eles se encontraram naquele caminho. O que você está procurando? Eu estou seguindo aquela estrela. Aquela estrela irá nos levar até o lugar onde nasceu o Rei de toda a terra. E esse Rei e Senhor de toda a terra, ele merece a adoração de todos os outros reis da terra. Eles estão seguindo a estrela. É por isso que nós não podemos criticar as religiões. Nós não podemos criticar o budismo. Nós não podemos criticar as religiões milenares da Índia. Nós não podemos criticar as diversas manifestações de culto e de religião. Por quê? Porque a Constituição Dogmática de Verbo vai dizer que as sementes do Verbo, elas se encontram em todas as culturas e em todas as religiões. As sementes do Verbo é a capacidade do amor. As sementes do Verbo é a capacidade dos princípios de vida. As sementes do Verbo é a capacidade do respeito, da generosidade, é a capacidade do cuidado que nós encontramos no senso comum do coração de todo homem e de todo religioso. Mas esses homens que são conduzidos pelos astros, pelos mapas astrológicos, pela leitura do tempo, eles são levados até Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, uma coisa surpreendente aconteceu. A estrela sumiu. Estranho.
Quem estava na África viu a estrela. Quem estava na Europa também viu a estrela. Quem estava na Ásia também viu a estrela. Agora, quem estava em Jerusalém não viu a estrela. Por quê? Porque em Jerusalém eles não tinham as leituras místicas do templo. Em Jerusalém eles tinham a revelação da palavra. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso. Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Rei dos judeus? O rei dos judeus é Herodes. Onde está? Que conversa estranha. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando eu era pequeno, tinha 6 anos, eu ouvi o Sérgio Chapelin falar assim na Globo: vai passar o cometa Halley. Fiquei na janela do meu quarto a madrugada inteira para ver o cometa Halley passar. E como é que a gente sabe que o cometa Halley ia passar? Porque existem homens que estão atentos a todo o movimento do firmamento. Porque do céu só sabe quem é cheio do Espírito Santo. Agora, quem tem sabedoria humana conhece as coisas do firmamento. E as coisas do firmamento e as coisas da terra, os minerais, a água, os elementos, eles servem para a constituição do bom funcionamento do cosmos, da terra e dos seres vivos. Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém, reunindo todos, prestem atenção, todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, e perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Então vejam só, esses reis magos não eram só 3 pessoas. Sabe quanta gente chegou? Chegou multidão em Jerusalém. Negros vindo da África, camelos inúmeros, trazendo presente, trazendo doações, trazendo grandeza, trazendo beleza. Chegaram multidões da Europa, multidões da Ásia, e a cidade inteira de Jerusalém perguntou: o que é isso? A grande peregrinação. Olha o que disse a primeira leitura: levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los ficará radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles viram as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de todas as nações. Então, quando aquela multidão chegou em Jerusalém, o coração de Herodes foi tomado de ódio. E naquele dia aconteceu a primeira Assembleia da ONU. A Assembleia da ONU não aconteceu em Nova York após a Segunda Guerra Mundial. A primeira Assembleia da ONU aconteceu há 2000 anos atrás, na capital do mundo, quando nasceu Jesus. Porque tinham os representantes da África, os representantes da Ásia, os representantes da Europa,
colocaram sacerdote, levita, mestre da lei, juntou a galera toda. Que conversa é essa? E aquele povo estrangeiro e pagão: nós só queremos saber onde está o rei. Quando eles chegam e que eles vão dentro do templo, o que o templo oferece? A palavra. A palavra disse pela boca do profeta que o menino nasceria na cidade de Belém. Então vejam só, Frei Oslan, está errado fazer mapa astral? Não. Eu posso fazer meu mapa astral? Eu acho que é melhor não fazer. Está errado? Não. Mas por que, Frei, eu não posso fazer? Porque você tem a palavra. Então aqueles que não conheciam a revelação de Abraão, Isaac e Jacó, qual era a revelação que eles tinham? Da leitura da criação. Eles olhavam para a criação e diziam: está para acontecer isso. Mas o povo em Jerusalém não vivia mais a sua vida fazendo leitura da criação, porque eles tinham a inspiração da palavra de Deus. Prestem atenção. Enquanto eles não conheciam a palavra, quem era que os direcionava? A estrela. Quando eles chegaram no templo, quem foi que deu a segunda pista? A palavra. Existem muitas pessoas que dizem assim para mim, falo isso com todo respeito, sem querer denegrir a religião de ninguém. Frei Oslan, eu já fui budista, eu já fui da Sechonoye, eu já fui espírita, eu já fui evangélico, eu já participei de terreiro, de umbanda, candomblé, já participei de muitas coisas. Aí eu falo, você agora precisa descobrir a palavra. E quando você descobrir a palavra, a revelação da palavra, você tem condições de abandonar todas as outras práticas, que são práticas milenares dos homens, mas que para o tempo de hoje não precisa mais. E eu vou te dizer por que não precisa. Acompanhe comigo na segunda leitura, por gentileza, o versículo 5. Tem condições de colocar aí? A segunda leitura, versículo 5, por gentileza. Este mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Entenderam? Então aqueles que viviam em outras regiões do mundo não conheciam a graça do Espírito Santo. Agora, hoje, o Espírito Santo fala a essa geração. O Espírito Santo fala a você. O que vocês estão ouvindo hoje aqui, as gerações passadas não ouviram. Abraão não ouviu, Isaac não ouviu, José não ouviu, Lao Tse não ouviu, Siddhartha Gautama não ouviu, e aquelas outras culturas religiosas milenares do mundo também não ouviram. Mas para este tempo,
o Espírito Santo está revelando a você para fazer a experiência do Senhor. Então, naquele momento da escuta da palavra, eles foram instruídos pelo tempo. Existe um lugar, e este lugar é Belém. Vejam só, Maria nunca disse para ninguém que ela estava grávida de Jesus. José nunca contou essa história para ninguém. Os anjos não contaram, os pastores não contaram, a vaca e o boi não falam. E quem foi que contou para esse povo? A estrela é a grande manifestação do Espírito Santo. A estrela é a Shekinah, que envolve a terra no conhecimento do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando vem sobre a terra, leva todos os homens a conhecer Jesus. Às vezes as pessoas falam assim comigo: ah, Frei Oslan, reza pelo meu marido, reza pelo meu filho, reza pelo não sei o quê, reza pelo não sei o quê. Para com isso, bobagem. Todo mundo vai conhecer o Senhor, cedo ou mais tarde vai conhecer. É graça do Espírito Santo. Conhecer o Senhor e ver a estrela do Senhor não é para todo mundo, é por obra e graça do Espírito Santo. E um dia você acorda e vê, aí você fala: onde é que eu estava? Porque o Senhor preparou o dia de hoje para você ouvir e para você ver. E Herodes ficou com muito ódio, chamou os magos em segredo e disse: quando vocês encontrarem, eu também quero ir adorar. Quando os magos saem de Jerusalém, acontece um novo eclipse. O que aconteceu? Eles viram de novo a estrela, e a estrela os levou até a cidade de Belém. E quando eles viram a estrela, brotou o sentimento mais nobre de que é a prova de que nós estamos em Deus. Qual é o sentimento que prova que Deus está em nós? A alegria. Quem tem o Senhor tem a alegria. E quem tem alegria pode passar por muitas tribulações, pode passar pela enfermidade, pode passar pela dificuldade, mas lá no íntimo existe uma força, existe uma alegria, existe uma esperança. E depois deles terem aquele sentimento nobre da alegria, eles viram Maria e o menino no colo de sua mãe. Quando eles viram o menino, a primeira postura, se ajoelharam. Sabe o que é se ajoelhar? É abrir mão de si. Quando um homem se ajoelha na terra, o céu celebra. Eu já celebrei uma vez eu celebrei uma missa de Natal no Supremo Tribunal Federal, a convite da Ellen Grace, que naquela ocasião era presidente do Supremo. Eu tinha exatamente 20 dias de padre, aliás, 15 dias de padre. E lá juntaram os ministros e queriam fazer uma homenagem para mim. Aí eu fui. Na hora que eu santifiquei, ninguém ajoelhou. Aí eu levantei a cabeça
Hoje eu acho que não teria coragem de ter feito aquilo. Aí eu falei, ajoelha, porque não tinha o sininho. Eu pensei que eles não tinham ajoelhado, porque não ouviram o sininho. Mas ficou todo mundo assim desconcertado. Aí um ajoelhou, o outro ajoelhou. Aí depois eu pensei, meu Deus, como é que você coloca um ministro do Supremo Tribunal para ajoelhar? Ajoelhar é abrir mão da sua autoridade. Ajoelhar é se prostrar diante de um poder maior do que o seu. Então quem é um homem de poder, quem é um homem de status, não se ajoelha. Porque eu tenho uma dignidade tal qual quanto a sua. Então quando nós nos ajoelhamos, nós estamos abrindo mão do poder e reconhecendo um poder maior que o nosso. E tem uma profecia no Apocalipse que diz que quando o Cordeiro aparecer, os anciãos da terra irão se ajoelhar, irão tirar suas coroas. Por isso que os reis estão todos ajoelhados. O que essa prostração quer dizer? Quer dizer que todo o poder da terra se prostra diante do poder do Deus menino no presépio. Aí nasce a Igreja Universal. A Igreja Católica, ela é universal e ela está à disposição de toda raça, de toda cultura, de todos os modos. Ela consegue falar ao coração dos homens. Então, o dia de hoje é a universalidade da igreja na pessoa do menino Jesus. Depois da prostração vem o segundo gesto. Eles adoram. O que é adorar? No ano de 2005